Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente, continue te ajudando em todo momento, a favor de toda a Igreja do Senhor. Uma saudação a todos os irmãos lá em Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela, onde ele se encontra. Congregação que pastoreia o reverendo Naum Leon. E todos os irmãos lá e também os que estão através do satélite Amazonas ou da internet. Todos que estão aqui presentes também, que nos visitam de diferentes países e os daqui de Porto Rico. Que Deus nessa manhã nos abençoe grandemente por meio da sua palavra. Vamos buscar em São Mateus, capítulo 11, versículo 20, ali no tema que temos para hoje, que estaremos vendo e escutando, o mistério da simplicidade divina. Ele usou aí a escritura de São Mateus 16, de 13 ao 20. Vamos ler aqui São Mateus, capítulo 11, versículo 20 em diante, diz: Então começou ele a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os prodígios em que vós se fizeram, há muito tempo que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Portanto, por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, ergue-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Por esse tempo, disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a espada do Rei de Reis e Senhor dos Senhores, pregado sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008 em Goiânia, Brasil, nos diz tudo que ele estará fazendo vai ser transmitido à raça humana por meio das palavras que estará o Espírito Santo falando através dos ministérios das duas oliveiras. Deus colocará sua palavra na boca dessas duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. E, consequentemente, a espada de 2 fios, a palavra de Deus, que esteve na boca do Senhor, usando aí, falando através dos seus diferentes mensageiros. Vejam, no mensageiro da sétima era,
Em diferentes ocasiões encontramos essa espada de 2 fios, discernindo o pensamento do coração das pessoas e também falando a existência coisas e também falando fora de existência doenças e muitas outras coisas. Encontramos em ocasiões em que foi dito ao reverendo William Branham: o que tu disseres acontecerá. Foi colocada a espada na boca. Encontramos que falou a existência esquilos em diferentes ocasiões. Foram criadas por essa palavra criadora. Também falou a ressurreição peixinho, que tinha morrido e estava flutuando nas águas do rio onde ele estava pescando, e ressuscitou o peixinho. Qualquer pode pensar, mas um poder tão grande de criação para ser usado para a ressurreição de um peixinho? E acaso Cristo não usou para multiplicar os peixinhos também, os peixes? E multiplicar os pães? Não há coisa pequena para Deus. Tudo que Deus criou é grande diante de Deus. Seja um peixinho ou alguma coisa menor do que um peixinho. Vejam na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 82, nos diz: ela agora é ressuscitada pelo poder da palavra vindicada, prometida a ela. Amém. Como uma noiva se sustenta da promessa. Ele disse que voltaria por mim. E eu creio. Sim, Senhor. Ela está a ponto de encontrar sua cabeça, seu Redentor, seu marido, seu Rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador, no lugar provisto para se encontrar. Ele tem um lugar onde encontrá-la. É que ao noivo não escapa nada. Ele tem um anel, a identificação, tem um manto que ela usará, ou seja, a sua vestimenta, e tem o lugar preparado para encontrá-la no ar. Agora vejam, na mensagem, Senhores, este é o tempo, fazemos uma pausa aí, e na mensagem, Senhores, é este o tempo, na página 18 e 19 diz: isso é certo, porque na formação do mundo, o mundo foi formado antes de que houvesse luz. Todos sabemos isso. Deus se movia sobre as águas. E então, no começo, Ele falou por luz. Naturalmente, sob isso, na era dessa formação. E desenha aí uma pedra angular e as eras. E como um encaixe, uma mola, um encaixe embaixo das eras. Na era dessa formação, a luz nunca tinha vindo sobre essa pedra. E desenha uma pedra angular e as eras. Quando todos eles se levantaram, disse que observassem isso e todos se aproximaram para olhar. Mas ele disse que enquanto eles estavam olhando, ele olhou de relance. Olhou de lado, creio que assim foi, e me observou. Eu fui para um lado e comecei a ir para o oeste, desenhei uma pedra angular e uma flecha para aí e escreve oeste. Para o pôr do sol, subindo o monte, descendo o monte, e aí as eras, e desenha a flecha para as eras. Descendo o monte, subindo o monte, descendo o monte, me diminuindo mais e mais, e me perdi de vista. E ele escreve ali, a ilha é igual, e uma pedra angular e as eras, e escreve a era da pedra angular. Aí o que o irmão Miguel esteve falando
de Porto Rico, onde saiu essa grande mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo. Dessa era da pedra angular, vejam aqui. Já vimos um par de ocasiões onde ele fala algo e não... Eu não falei com ele já há vários dias e ele falando e eu justamente ia falar disso. Como que coincidimos? E tinha este paralelo onde ele ali escreveu: a ilha é igual uma pedra angular. E escreve a era da pedra angular. Veja onde ele coloca a era da pedra angular, representada numa ilha, porque é em uma ilha onde Deus trouxe essa gloriosa mensagem e é onde culminará sua obra. Começou dando a revelação ali, na ilha de Patmos e culminará na ilha de Porto Rico, nos trazendo essa grande promessa que não somente é para Porto Rico, mas para todo lugar onde estiver os escolhidos de Deus. A promessa da transformação. Vejam, continua dizendo, na mensagem que estávamos lendo, de Cristo ao mistério de Deus revelado, tudo está sendo provisto, ele tem a ceia das bodas já servida e os hóspedes escolhidos, convidados, todos os anjos, os moços estão ao redor, atentamente. E ele escreve ressurreição pela palavra por Elias e Moisés. Recordem que a ressurreição será por palavra falada. E os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Continua dizendo na mensagem, a espada do rei. E agora o encontramos também falando à natureza, falando a uma tempestade de neve que estava vindo e ia cobrir todo o lugar onde ele estava de caça, todo o bosque. Ele morreria e os que estavam com ele, se essa tempestade açoitasse o lugar onde ele estava. Mas o Espírito Santo lhe disse, fale, e ela irá. Deus colocou a palavra dele na boca desse homem de Deus, desse profeta. Ele falou, e a tempestade se foi. Algumas vezes, é mais fácil dizer, algumas vezes é mais difícil dizer a uma pessoa que se vá e que a pessoa se vá do que dizer à tempestade que se fosse. E agora também encontramos falando fora da existência o tumor que estava em um dos ovários da sua esposa, a qual estava em Tucson, Arizona, e ele estava em Jeffersonville, Indiana. Não há distância para a palavra criadora de Deus. Por isso é que é preciso ter bem alinhadas as antenas e ter tudo bem conectado. Porque a terceira etapa será com todo esse benefício também a nível internacional. E assim possam estar vendo o que está ocorrendo ali. Recordam o soldado oficial romano que veio a Jesus para dizer que seus moços, seus serventes estavam doentes, e Jesus disse, eu vou e o curarei. E o oficial romano disse, não é necessário que vá. Eu sou o homem de autoridade e digo a tal ou qual soldado que vá. E ele vai e faz o que eu disser. Somente diga a palavra e meu moço sarará. E Jesus disse que não tinha encontrado em Israel tanta fé como a que encontrou nele. Disse a palavra. E então o moço curou. No livro de Citações, página 28, nos diz,
parágrafo 232, diz: de modo que eu seguramente desejo que eu viva para ver esse dia, quando nós, os americanos, tivermos esse tipo de fé. Só diga a palavra, Senhor, e meu servidor viverá. Oh, esse será um grande dia. E ele escreve, diga a palavra, e desenha uma estrela de Davi, e escreve terceira etapa, porque é na terceira etapa que isso estará sendo manifestado, que é o poder de Deus pela palavra sendo falada. Continua dizendo, assim encontramos muitos casos também repetidos na vida do reverendo William Branham, como também vimos no apóstolo Pedro e no apóstolo São Paulo, e outros apóstolos também. Também falou salvação para os filhos de uma cristã, e eles vieram chorando aos pés de Cristo no momento que ele falou essa palavra, porque o pedido da mãe desses jovens foi a salvação de seus filhos, porque a salvação é para toda a eternidade. Na página 36, parágrafo 301, diz, Paulo disse ao romano, disse, creia no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serão salvos. Você tem suficiente fé para si mesmo, para ser salvo. Tenha suficiente fé. Não importa que tão desviado esse moço ou moça seja, eles serão salvos de qualquer forma. Deus, em alguma maneira, se Ele tem que colocá-los nas suas costas, postrados lá no hospital morrendo, eles serão salvos. Deus o prometeu. A herança, e eles estarão ali, disse Isaías, e toda a descendência com eles. E ele escreve, fé para a salvação dos filhos. E de todos os nossos familiares. São nossa herança. E aqui, nessa ocasião, estava representando todos nossos familiares, os filhos da nossa irmã Hatchwright. E recordem que a visão da carpa, na visão da carpa ali, nessa etapa, também haverá essa oportunidade para reclamar, ou seja, para que se cumpra esse pedido dos filhos de Deus, nos quais muitos virão aos pés do Senhor. E assim, Deus dará a eles vida eterna. Os teremos pela eternidade. Pedir qualquer coisa material é algo temporário, para um tempo, mas pedir salvação para seus familiares ou para si mesmo, isso é para toda a eternidade. É o melhor que a pessoa pode pedir para a pessoa, para si ou para seus familiares. E agora vimos que essa palavra criadora de Deus esteve manifestada em diferentes mensageiros, nos quais esteve Cristo, anjo do pacto, que é quem tem a espada, a palavra, mas a coloca na boca dos seus mensageiros, e o Espírito Santo mesmo fala através deles, e é a palavra saindo da boca de Cristo, do Messias, do Espírito Santo. Através de um homem saindo essa palavra e se cumpre o que esse homem está falando. Por quê? Porque essa é a palavra de Deus. Em uma ocasião, o reverendo William Branham estava numa montanha orando e caiu em sua mão algo. E quando ele olhou, era uma espada.
uma espada. E ele disse que ele tinha medo das armas brancas. Quase todos os americanos têm medo das armas brancas. E ele disse, uma espada. E a voz do Espírito Santo disse, é a espada do rei. E qual é a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo é Gabriel. O vemos em diferentes lugares onde ele escreve. E vejo essa voz que sempre falava a ele. Vemos e identificamos quem é. Quem é ele? Ele disse, a espada de um rei? E ele disse, não, a espada do rei. Ou seja, a espada de Deus, que é a palavra de Deus. E na mensagem, por que clamas? Fala, ou diga, na página 47, nos diz, Deus me dê coragem para tomar essa espada da palavra que Ele colocou em minha mão ao redor de 33 anos atrás e sujeitá-la e marchar em frente para a terceira etapa. É minha oração. E ele escreve a espada 33 anos atrás. É igual a palavra para sua era. E escreve ali também, desde 1930, escreve ali, traço, 1963 e 1965. Continua dizendo, e agora essa espada é a palavra de Deus, que Deus colocou no coração e na boca desse homem que Deus enviou para a sétima etapa da igreja, um homem com as duas consciências juntas, consequentemente estando no subconsciente, porque podia passar do consciente ao subconsciente, estando acordado. Ao passar ao subconsciente, vê a espada, ou seja, passar ao subconsciente, aí é que ele vê tudo isso e vê essa espada. E na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus, na página 11, diz, e uma manhã o Senhor disse, sobe ao topo do Cânion Sabino e desenha uma pedra angular e as eras. E eu estava lá em cima com minhas mãos ao alto, levantadas, orando, senti que algo golpeou minha mão. Era uma espada. Aqui está relatando. Aqui foi 14 de julho de 63 e aqui está relatando em 27 de novembro de 65. Algo golpeou minha mão, era uma espada. E escreve, a espada do rei é igual à palavra, na parte de cima. Agora vocês podem imaginar como você se sentiria em pé ali sozinho e aqui está um cutelo em sua mão, como dessa grossura. Coloquei para baixo e observei, era um cutelo, uma dessas facas, a mim me assusta uma dessas facas. E tinha um metal comum dessas facas, um metal polido ou algo realmente afiado e estreito. Tinha uma empunhadura ao redor daqui onde os espadachins usam para evitar cortar as mãos um do outro. E tinha uma pérola na empunhadura aqui. Se ajustava na minha mão perfeitamente. Bom, eu esfreguei o rosto e voltei a olhar. Justamente no mesmo lugar. No outro dia eu vi uma pombinha branca descer. E escreve pomba. Eu lhes falarei disso mais tarde. Eu estava sustentando, segurando algo na minha mão. Eu pensei, isso é estranho. Agora, Senhor,
Estou perdendo a mente. Não há ninguém aqui. Estou longe de todos e aqui está uma espada. Eu tinha as mãos ao alto. E de onde veio? E eu olhei. E isso é o mais estranho. Aqui há uma espada. A vi, a golpeei e era uma espada. E eu disse, não há ninguém aqui, em pé aqui. Eu estou no topo dessas rochas. E aí desenhei uma pedra angular e as eras. E desde ali, nem sequer podia se ver Tucson, de tão longe que era. Eu pensei, agora, isso é uma coisa estranha. Agora tem que haver ao redor alguém que possa criar e fazer uma espada e colocá-la na minha mão. E eu disse, somente poderia ser o próprio Deus que criou o carneiro para Abraão e criou aqueles esquilos das quais vocês ouviram. E eu disse, aqui está o material. Está feito de 3 tipos diferentes de material. E estou sustentando em minha mão tão real como qualquer coisa que eu possa sustentar em minha mão. Ele escreve a espada de ouro, pérola e prata. E eu ouvi uma voz dizer, essa é a espada do rei. E eu pensei, agora, de onde veio isso? Foi de algum lugar das rochas. E eu levantei minhas mãos dessa forma e disse, uma espada do rei. E olhei para o meu redor e a espada tinha desaparecido. E eu disse, uma espada de rei. Isso é para... Eles cavalgavam com uma espada. Creio que isso é correto. O exército, ou alguma forma, eles cavalgavam com ela. Depois disse, bom, provavelmente era para isso. Significa que talvez eu vou pôr as mãos sobre ministros, ou algo parecido, para torná-los ministros. E então uma voz falou novamente e disse, a espada do rei. Não um rei, a espada do rei. Vem? Eu pensei, agora, ou eu estou fora de mim, perdi minha mente ou algo está acontecendo. Há alguém ao meu redor, perto de mim. E ele desenha uma estrela de Davi e escreve, irmão Branham pensou que sua mente tinha se transformado. Recordem que no Monte da Transfiguração, ali, Jesus foi adotado. Mesmo estando em seu corpo, que foi criado por Deus na Virgem, ele foi adotado e ali estiveram Moisés e Elias, e nessa adoção de Jesus, depois se realizou o trabalho pelo qual ele foi enviado. O cumprimento da sua primeira vinda, o qual ao final era cumprir o propósito pelo qual Deus o tinha enviado, cumprir sua primeira vinda e morrer na cruz do Calvário. Ou seja, a adoção foi nesse corpo que ele tinha ali, o qual podia dar a sua vida. E irmãos, essas coisas são verdadeiras. Eu não sei como dizer a vocês. Vocês sempre viram acontecer dessa maneira, vem? Eu não pude entender. É a sensação mais estranha e desenha uma estrela de Davi. Então eu pensei, agora, quem seja esse que me falou durante toda a minha vida, desde que era um bebê pequeno e estava em pé aqui mesmo, e eu não posso vê-lo. Eu disse, a espada do rei? Isso seria, Deus é o rei. E o que é essa espada? A palavra foi colocada em tua mão. Disse, não temas a morte, é teu ministério.
Ó Deus, desci daquela montanha chorando, gritando tão alto como minha voz permitia. Saltando sobre as rochas, desci e contei à minha esposa. Eu disse, não vou morrer. Vê? É meu ministério. E ele escreve, não vou morrer. Eu disse que se encontrará com Billy Paul aqui e trouxesse as crianças. Eu disse, agora eu não tenho nada, mas a igreja verá que vocês não passem fome. Eu me encontrarei com vocês do outro lado da fronteira. E ele escreve, do outro lado da fronteira, e num sinal de pergunta, que fronteira? E também, no livro dos selos, nos relata algo ali também da espada. Na página 470. Diz, desde o princípio ali desse livro, e vamos ver este outro também para ver aqui o que ele escreveu ali. Vamos ter os dois livros. Diz, então, aquele dia sentado lá no Canyon Sabino, tinha as mãos levantadas e o vento tinha levado meu chapéu negro, preto, e estava assim, em pé com as mãos levantadas, louvando a Deus, e disse, Senhor Deus, o que significa isto? Não posso entender. O que eu devo fazer? Se é o tempo quando vai me levar, permite que morra aqui onde nunca me encontrem. Eu não quero que ninguém esteja se lamentando por mim quando eu me for daqui. Quero que minha família pense que fui caminhando e eles nunca me encontrarão. Esconda-me. Se vai me levar, deixe-me ir daqui. Talvez algum dia José encontrará minha Bíblia aqui. Escreve José, permita que ele a use. Senhor, deixe-me ir. E ele escreve ali, José é igual ao tipo de Cristo. Vem José, significa, vem Cristo na tipologia. Tinha as mãos assim levantadas e de repente algo me caiu na mão. Ele escreve a espada do rei. Agora eu não sei, não posso dizer, seria que estava dormindo? Eu não sei. E estava como fora de mim. Eu não sei. Foi uma visão. Não posso dizer. O único que posso dizer é que foi igual como quando chegaram esses anjos. Então isso caiu nas minhas mãos e levantei a vista para ver, e era uma espada. Tinha um punho de marfim muito belo e a guarnição era de ouro puro e a espada mesma era como de cromo, como prata, mas muito brilhante. E tinha um fio tão tremendo. E pensei, isso é muito formoso. E cabia perfeitamente na minha mão. Então percebi e disse, mas eu sempre tive temor dessas coisas. Uma espada? Pensei, o que farei com isto? E ele ali escreve neste outro livro, a espada do rei. Entregar a outro. E também ali escreve a terceira etapa. Nesse momento, uma voz trovejou por todo o cânion e tomou as pedras e disse, essa é a espada do rei. Então voltei a si. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa. Mas disse a espada do rei. Há um só rei. Esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer sua santa vestimenta e com sua palavra aberta aqui, é a palavra.
Também na mensagem, parado na brecha, página 24 diz, aqui também faz uma pequena narração, 23 de junho de 63 diz, então, no Canyon Sabino, essa manhã, orando, lemos todos ou a maioria dos lugares para em cada um deles, ele fala um pouquinho mais e dá mais luz do que aconteceu ali. Então, naquela manhã no Canyon Sabino, orando e preocupando do que aconteceria, levantando minhas mãos para Deus sobre o topo daquela montanha, aquela espada caiu na minha mão com um punhal de pérola e uma guarda e folha como de 3 pés de largura, resplandecia como metal ou como cromo. Vem aqui, dá a largura, nos outros lugares não, aqui diz, é como 3 pés de largura, seria 1 metro e algumas polegadas, porque 1 metro são 39 polegadas por aí, ou seja, que seria 1 metro e um pouquinho menos, então seria. Porque 1 metro são 39, ou seja, seria quase 1 metro. E reluzia como metal, de um metal como cromo, bem afiada. E eu não sabia o que era, e eu disse, eu tenho temor dessas coisas. E então uma voz falou e que me fez tremer o cânion. Disse, essa é a espada do Senhor, porquanto a palavra do Senhor é mais afiada do que toda espada de 2 fios. E ele escreve, a espada do Senhor, do Rei. A palavra de Deus é mais aguda que uma espada de 2 fios. E passamos aí, a página 25 dessa mesma mensagem diz, disse que havia, em uma manhã, como foi na visão, se levantou da cama ao redor de 3 ou 4 da manhã, ou algo assim, e viu isso acontecer. E ele disse que gritava, parecia ser por dias, irmão Billy, regresse. E Roy e eu fomos como verdadeiros irmãos, vivemos juntos, casamos juntos, e fomos como irmãos. E ele gritava a mim até que já estava rouco da garganta. Regressei, tragam de novo. E chorava. Ele disse que aqui veio aquele pilar de fogo ou uma nuvem regressou e ele me sentou na cabeça da mesa. E eu tinha sido mudado. E escreve quarto Elias, quinto Elias. Era um mistério para o irmão Roy. Eu sendo mudado. E parecia diferente. E escreve quinto Elias. Quero deixar isso aqui para algo que quero recordar. Tinha mudado. E escreve de quarto Elias a quinto Elias. Quando eu dei a interpretação disso, e escreve ali, tinha mudado. Te verei na ilha. E também, na mensagem, qual é a atração no monte? Página 24 e 25 diz, fui ao cânion, subi verticalmente onde as águias voavam ao redor. Eu estava observando algum veado que estava por ali, me ajoelhei para orar
E levantei minhas mãos, e uma espada golpeou minha mão. Olhei ao redor e pensei, o que é isso? Não estou fora de mim. Aqui estava uma espada em minha mão, brilhante, lustrosa, brilhante, resplandecendo no sol. E desenho uma pedrinha angular e raios. Disse, agora, não há pessoas a muitas milhas aqui neste cânion. De onde pôde vir isso? Ouvi uma voz que disse, essa é a espada do rei. Eu disse, um cavaleiro de um rei é um homem como uma espada. Com uma espada A voz regressou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei, a palavra do Senhor. Disse, não temas, é somente o terceiro puxão. A terceira etapa é a vindicação do teu ministério. E escreve a vindicação final. E escreve a espada do rei. Apocalipse 19, do 11 ao 21. 1, do 10 ao 20. Capítulo 2. E também 10, do 1 ao 11. E também escreve, não está fora do corpo. E aqui escreve, a palavra se materializou em uma espada. Continua dizendo aqui nosso irmão William nessa mensagem. E agora, vamos ver outro lugar. Tenho aqui um lugar muito importante, onde nos fala sobre isto. Isso está na página 136, parágrafo 1208 do livro de citações. É uma passagem que vem de perguntas e respostas do ano 1964, pregado pelo reverendo William Branham. Perguntam, a noiva, antes de que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia? E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isso? E estamos somente esperando a vinda? Agora a resposta. Agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés, ali é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. E diz nosso irmão William, e agora, conforme a essas palavras e as que lemos anteriormente, quem terá o poder divino? As duas oliveiras, Moisés e Elias, terão a palavra criadora em sua boca para falar e as coisas acontecerem pelo poder criador da palavra criadora de Deus. No livro de citações, na página 21, recordem que já para esse tempo, esses ministérios estarão adotados no véu de carne que ele tiver nesse tempo. Na página 21, parágrafo 174 diz, se a grande santa igreja somente realizasse o poder para fazer essas coisas, mas há muita dúvida e medo e tremor, pensando se vai ou poderá acontecer. Entretanto, enquanto isso exista, a igreja nunca poderá se parar, levantar retamente. Não pode haver nenhuma dúvida na igreja. Mas quando todo medo for desaparecido e o Espírito Santo estiver completamente em controle da igreja, então todo medo desaparece. E essa igreja terá o poder. Porque ela tem todas as coisas
que o céu possui atrás deles, após eles. Eles são embaixadores do trono. E escreve o trono e também escreve embaixadores do trono. E também na página 24, no parágrafo 199 diz: Ele derramará o azeite de ouro do Espírito Santo sobre essa igreja. E, irmãos, fogo cairá do céu e sinais e milagres acontecerão, como jamais foram vistos. Sim, Senhor, não temais manada pequena. É a boa vontade de Deus te dar o reino. E escreve Zacarias 4, de 1 a 14. E escreve azeite de ouro é igual ao Espírito Santo. Apocalipse 7, 2 e 11 ao 3. Recordem que é desde as duas oliveiras, dos ministérios de Moisés e Elias que saem. Esse azeite que ali nos fala Zacarias capítulo 4. Continua dizendo: a quem passaria a espada de 2 fios? As 2 oliveiras. Não há discussão nisso. O livro do Apocalipse, no capítulo 11, declara que eles terão poder para fechar o céu. Terão poder para falar a existência, as pragas apocalípticas. Portanto, terão a palavra criadora em sua boca e, consequentemente, a espada de 2 fios. A espada do rei saindo da sua boca. E agora, através da história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, vimos em quem esteve a espada do rei, a palavra de Deus, a palavra criadora, e esteve na boca dos diferentes mensageiros, dos diferentes profetas que Deus enviou. Neles e esteve o Espírito Santo e, consequentemente, a palavra criadora, que esteve no Espírito Santo sendo falada através dos seus mensageiros. Ter esse conhecimento é importante, mas não podemos nos deter aí. Temos que ver onde está prometido que estará a espada do rei, conforme ao que vimos. As profecias dizem que as 2 oliveiras terão poder para fechar os céus, para falar pragas à existência, ou o que quiserem falar. Portanto, a palavra de Deus Criador estará na sua boca, na boca de Moisés e Elias, e, consequentemente, a espada do rei. Aí estará no último dia, para encontrar a espada do rei, pois buscamos para encontrar onde estará a palavra de Deus para este tempo, e, consequentemente, estaremos buscando onde foi prometido. E vejam no livro de citações, na página 107, parágrafo 933 diz: E assim passavam despercebido o que era a grande verdade de Cristo. E hoje em dia dizem que é uma denominação. É Jesus Cristo, o novo nascimento revelado em você. Assim ele tem a preeminência e pode expressar sua palavra. E então, qualquer coisa que prometeu para estes últimos dias, ele pode trazer ao cumprimento através do seu corpo, à medida que está atuando. E desenha uma estrela de Davi e escreve últimos dias, e a pedra angular, e as eras. E também escreve: toda promessa cumpre através do seu corpo. Continua dizendo que Deus nos permita ver a espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no último dia, no qual vivemos, e, consequentemente, ver quem foi, quem herdou a bênção de receber a espada do Rei, que estava no reverendo William Branham. Em quem a vemos, em quem a virmos, esse será aquele ao qual ele a passou, e ao qual ele, ou do qual ele pediu a Deus,
que permitisse passá-la a outra pessoa que fosse fiel e que fosse, vamos ver como diz aqui, honrado. E vejam a festa das trombetas, mensagem Festa das Trombetas, página 8, nos diz outro lugar onde fala do Canyon Sabino, diz, então um dia no Canyon Sabino, enquanto Deus me chamou cedo pela manhã lá no alto, eu estava em pé com as mãos levantadas, orando, e uma espada caiu nas mãos. Vocês sabem isso. E fiquei ali e olhei, tão natural como minha mão é agora, não sabendo o que queria dizer. E me foi deixado com uma voz que disse, essa é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor revelou, ela era a palavra na mão. Quem revelou a ele o que era espada? O anjo do Senhor. E ele desenha uma estrela de Davi ali e escreve a espada do rei. É igual. A palavra. E na página 479 e na página 479 do livro dos selos, ao final, diz: rogo que sejam curados, um pouquinho antes, conceda que chegue a acontecer quando as pessoas se encontrarem doentes, que eles se lembrem que o sangue presente todo suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo está sobre o altar como nossa expiação. Rogo que sejam curados imediatamente e rogo que afastes o poder de Satanás quando vem para desanimá-los ou fazer formar grupinhos. Afaste todos os poderes do inimigo. Nos santifique em Tua palavra. Conceda ao Senhor. Depois, Senhor, rogo que me ajudes. Estou começando a decair. Sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é levado, me ordenado levá-lo. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa, e ele escreve Elias, entregar essa espada a outro. E escreve a espada a Moisés e Elias. Que seja honrado e que leve a verdade. E a espada de Moisés e Elias, vírgula, o anjo de Jesus. Agora vejam aí, já estava dizendo que lhe restava pouco tempo e 2 anos depois, já em 65, partiu. Mas seu ministério ia continuar. Não era como muitos do tempo do irmão Branham, que ainda estão esperando que o irmão Branham venha e cumpra a terceira etapa. Quando o que vai cumprir. O irmão Branham era melhor o ministério que estava no irmão Branham. Assim como aconteceu com Elias. Deus disse que ungisse a Jeú por rei da Síria, a Azael por rei de Israel, corrijam se é assim, e Eliseu, profeta em lugar de Elias. E disse isso a ele, mas não ungiu os primeiros 2, mas foi e ungiu Eliseu. E os filhos dos profetas, quando viram que Eliseu estava fazendo o mesmo que Elias fez, que disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Essa era a atitude que tinham que assumir os que estivessem vendo esse trabalho que o ministério de Elias estaria fazendo em sua segunda manifestação. Ver Elias ungindo esses reis, mas por outro véu de carne. Da mesma forma que aconteceu, e isso que ali, Deus levou Elias. Ele foi transposto, foi raptado.
mais ainda para eles. Era como mais convincente que tinha que vir Elias nesse corpo a cumprir essa promessa. Mas ele a fez, mas em outro véu de carne. Assim aconteceu com Moisés, mas este sim, seu corpo. Depois, o arcanjo Miguel o levou. Ali em Judas, nos fala disso. Quando o diabo contendia pelo corpo de Moisés, vejam que ali Deus deu a promessa de que libertasse o povo hebreu do Egito da escravidão, os tirasse e que os introduzisse a uma terra que fluía leite e mel. E Moisés se foi. Eles iam ficar esperando que Moisés viesse novamente nesse corpo para colocá-los na terra prometida? Não, eles seguiram em frente. Como? Pelo mesmo ministério que os tirou. Era o mesmo ministério que os iria entrar na terra prometida, mas em outro véu de carne. Em Josué. Vejam como aí nos mostra dois exemplos muito claros. Depois, quando o irmão William nos dizia, em muitas ocasiões, que ia ser transformado com todos nós, e que ia estar trazendo numa carpa porque tinha sido convidado para trazer a revelação dos trovões e dar a fé de rapto e todas essas coisas. E Deus, em seu plano e em seu programa, o levou. Mas ele pediu mais tempo. Volta e nos dá uma revelação muito grande. E nos diz, aqueles que estiverem por aí, vamos ver se eu tenho aqui. O que foi que nos disse? Quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Os amo muito. Vejam onde estaríamos vendo novamente o ministério que ele tinha. Depois, em certo tempo da visão da carpa, que é quando ele me dizia, quando tu vires essa senhora sair por aí empurrando essa maca, por aí estará ocorrendo a ressurreição. E já, então estarão todos os mensageiros com o seu grupo em nosso meio, mas isso já é uma etapa final. Enquanto isso, eles têm que estar cumprindo, antes disso, o que foi falado pela boca do nosso amado irmão William Souto Santiago. Essa palavra não pode cair em terra. Tem que estar Deus atuando no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral. Onde? Numa ilha. Na Ilha do Cordeiro, em Porto Rico. Creio que se falou bem claro. Porque Deus cumpre sua palavra em cada era e em cada dispensação conforme a como ele já tem programado. Não é algo da última hora, vamos resolver por aqui? Não. Ele já tinha tudo isto visto desde antes da fundação do mundo. Por isso ele me dizia, Benji, isso vai ficar para você pequenininho. E por que ele me dizia assim, que isso vai ficar para mim pequenininho? E sempre me mandava dizer, isso vai ficar pequeno para o Benji. Já estava falando, profetizando. Tudo o que vai ocorrer neste lugar. Em muitas ocasiões dizia, pode começar assim com pouquinhas pessoas, escutando e nesse tempo de ensinamento. Mas depois, isto vai ser pequenininho para tudo que vai estar ocorrendo, não somente neste lugar, mas em todos os lugares, onde estiver essa igreja preparada. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, voltaremos a ver e escutar o mesmo que disse, haja luz, e foi a luz, o qual esteve falando por meio dos seus diferentes mensageiros, através dos diferentes tempos, e o qual falou através de Jesus,
falou através dos apóstolos, falou através dos diferentes mensageiros de cada era, falou através do reverendo William Branham, e estaremos vendo manifestado, velado e revelado no último dia, em quem ele colocar os ministérios das 12 oliveiras de Moisés e Elias, e, consequentemente, veremos o ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo, com a espada de 2 fios, saindo da sua boca. E na página 28 do livro de Citações, parágrafo 236, vejam aí, nos diz: se Deus manda um representante e ele unge este representante e o envia ao mundo, as pessoas devem obedecer esse representante. Sempre foi desse modo, por toda a Bíblia. E ele escreve ao profeta a unção de um representante. E também na página 36, parágrafo 297. E então, se Deus nos enviou para ser seus embaixadores, todo o poder que está no céu, tudo o que Deus é, todos os seus anjos e todos os seus poderes respaldam nossa palavra. Se estamos corretamente ordenados, mensageiros enviados às pessoas, Deus tem que honrar sua palavra, porque Ele, assim, solenemente escreveu que qualquer coisa que atares na terra, isso eu atarei nos céus. Qualquer coisa que desatares na terra, isso desatarei nos céus. E desenha uma pedra angular e as eras, e escreve: embaixador de Deus é igual, o céu o respalda, o que atar ou desatar o mensageiro. Continua dizendo: haverá um homem, sempre haverá um instrumento, um véu de carne, através do qual Deus, por meio do seu Espírito Santo, por meio do anjo do pacto, se velará e se revelará, e falará sua palavra, e, consequentemente, sua palavra criadora, e nos abrirá as Escrituras neste tempo final. E virão à existência as bênçãos prometidas para o nosso tempo, as quais estarão sendo faladas e sendo cumpridas. Vigie essa palavra, essa espada de 2 fios. Na mensagem 5 identificações definitivas da verdadeira igreja do Deus vivo, página 39 diz: a quem ele está se dirigindo? Àqueles que já estão na igreja. Quando você está em Cristo, você está em seu corpo. Isso é correto. Então, hoje, sois membros da igreja. Então, vocês são membros da igreja. Graça e paz do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, seja sobre vós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí está citando de Paulo. Continua dizendo: como ele o fez? O que ele fez? Eles tinham alcançado o Jordão. Eles tinham cruzado a terra prometida. E eles estavam sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está: abençoados em conjunto com bênçãos celestiais, o ensinamento da palavra. Como a igreja, os chamados que estão em Cristo Jesus. Como estamos juntamente sentados em lugares celestiais, como a igreja quando somos nascidos em Cristo Jesus. Os separados, os chamados. Ó Deus, alguém a quem você possa ensinar algo. Teve tanto problemas com os coríntios, mas não com essa igreja. Ele podia ensinar a eles grandes coisas. E ele escreve ali: o ensinamento da palavra, bênçãos
celestiais. São as bênçãos deste tempo que virão à existência, como a de nossa adoção. Continua dizendo, quem terá para o último dia a espada de 2 fios, a espada do rei? Já vimos que são as 2 oliveiras. Mas a pergunta então surge, e quem será Elias? E quem será Moisés no último dia? A pergunta é muito boa. Você descubra, quando você ver a espada de 2 fios, a palavra criadora de Deus, e então poderá dizer que está saindo de um véu de carne. E verifique qual é seu nome, e então saberá quem é o herdeiro da espada do rei para o último dia. Para o Rei dos Reis, o Messias, o Cristo ungido, falar através desse véu de carne, essa palavra criadora. Tudo isso vamos ver no cumprimento da terceira etapa, que culminará, terá sua parte culminante em uma carpa. Agora, se é um véu de carne, pois tem que estar vivo. Cumprindo essas profecias. Tudo isso vamos ver no cumprimento da terceira etapa. O que é que vamos ver? É essa palavra saindo pela boca desse mensageiro, que foi vista pelo reverendo William Branham, a espada do rei, na mão de um profeta, de um homem. Isso é a terceira etapa. O 7º selo e seu trabalho para o último dia. Isso é a terceira etapa. O cumprimento da visão da carpa. Isso é a terceira etapa, manifestada no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso virá por meio da espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, saindo da boca das 2 oliveiras. Sai de Deus por meio do anjo do pacto, do Espírito Santo, aquele que estiver ungido com o Espírito Santo. E o Espírito Santo operando o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Esses são os ministérios prometidos para serem manifestados com a espada do rei. E depois veremos o Messias, a Cristo ungido. E na mensagem, eu acuso essa geração, na página 66, nos diz: eu te suplico que salves a cada um, Senhor. Permita que venha o avivamento e que um grande poder venha à igreja justamente antes que o avivamento se vá. Não é difícil suplicar isso, porque tu prometeste. Senhor, estamos buscando a terceira etapa, que sabemos que fará grandes coisas em nosso meio por nós. Eu sou teu, Senhor. Eu me coloco neste altar, tão consagrado que eu mesmo sei fazê-lo. Tira o mundo de mim, Senhor. Tira de mim as coisas que são perecíveis. Me dê as coisas imperecíveis, a palavra de Deus. Permita que eu seja capaz de viver essa palavra tão completamente, até que a palavra esteja em mim e eu na palavra. Conceda, Senhor. Me permita que eu nunca me torne dela. Permita que eu sujeite essa espada do rei bem firmemente e agarre bem, estreitamente, tão de perto. Conceda ao Senhor. E ele escreve aí a espada do rei. Continua dizendo, temos que localizar o véu de carne obrigatoriamente para localizar os ministérios das 2 oliveiras e também localizar a espada do rei, a palavra de Deus correspondente a este tempo final, sendo falada. Israel está esperando isso e também os eleitos do cristianismo do último dia estão esperando mesmo. Que Deus nos ajude a todos a ver a espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos ministérios das 2 oliveiras prometido para o último dia. Nos permita ver
o véu de carne e ver esses ministérios atuando e ver essa palavra saindo da sua boca, ver essa espada de 2 fios saindo da sua boca. En el mensaje, poseyendo todas las cosas, Na mensagem possuindo todas as coisas, nos diz, en la página na página 30, eu quero que sua vontade seja feita e que a minha fique para trás. Quero que a vontade dele seja feita. Eu quero ter as marcas de um vencedor. Não porque eu seja quem o faz. Eu sei que o evangelho que ele proclamou está sofrendo hoje por causa dos dogmas dominacionais trazidos pelos homens e por todos os demais. A grande vitória que deveríamos ter foi retida pelo inimigo. Deus, permita-me sacar essa espada, permita que resplandeça e brilhe, que marche em frente. Permita que minha vontade fique para trás e que sua palavra vá adiante dessa maneira como uma espada afiada de 2 fios, abrindo o caminho. E ele escreve a espada e também escreve à frente a espada de 2 fios, abrindo caminho. Continua dizendo o nosso irmão William, isso nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E também fé para cura divina. Ou seja, isso que estará ocorrendo, esse ensinamento sob carpa nos dará o que? A fé de rapto. Isso que vai estar ocorrendo aí nos dará fé de rapto e também cura divina. E a cura que todos nós desejamos é a cura deste corpo. Ser transformados, ser mudados. Pois isso está ocorrendo já desde o nosso interior. Porque é ao redor da palavra que vamos ser transformados. O mesmo ocorreu com Abraão e Sara. Diz porque isso nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E também fé para a cura divina. Porque na visão da carpa houve cura divina. Pela palavra criadora de Deus sendo falada pela espada de 2 fios. E vejam no livro de citações, página 26, também há um lugar, onde nos diz, no parágrafo 214, agora estamos tratando a cada noite de encontrar algo que eu estou buscando. E isso é que Deus, por uma visão, me disse que meu ministério está fazendo uma terceira mudança. E eu estou desejando por isso que comece aqui no tabernáculo. Eu não sei se o fará ou não, mas estou desejando por ele que o faça assim. E eu confio que será de alguma maneira que será. Eu poderei pregar o evangelho de tal maneira ou fazer algo que ajudará a sofrente humanidade a uma maneira de vida mais feliz e a uma maneira de vida mais saudável. É meu sincero desejo. E escreve a terceira etapa, a carpa, visão. E também na mensagem Parado na Brecha, na página 43, ali nos diz, já que é o final da mensagem, quando ele está orando e diz: Pai Celestial, te damos as graças agora pelas tuas bondades e misericórdia. Já sempre está em nosso meio. Me dê, Senhor, azeite em minha lâmpada. Me dê a vara do Senhor, que eu possa estendê-la.
Dice, dame la vara del Señor, Diz, me dê a vara, que yo la Senhor, pueda extender que eu possa estender sobre los enfermos y afligidos, sobre os doentes e que aflitos, los pueda yo que traer possa sobre eu los trazer sobre para reticências, traer libertad para trazer liberdade àqueles a quem estão necessitados e juízo sobre aqueles que estão rejeitando. Y él escribe aceite en la lámpara, E ele escreve azeite na lâmpada escribe libertad e escreve liberdade aos necessitados, a los juízo que rechazan. aos que rejeitam. Nos ponemos en pie Nos colocamos em pé y así dejamos e assim deixamos, en esta ocasión, nesta ocasião, en este tema importante que neste tenemos hoy, tema importante que temos hoje, el misterio de la simplicidad o mistério da simplicidade divina. divina. Hay otro lugar Há outro lugar miren en la 23, vejam, ya que allí en ese de parado en na la brecha, 23, já que esse parado na brecha, él habla algo allí, pero en este ele fala algo ali, mas nessa citação, vejam, página 23, parágrafo 186, dice, ella corrió a la ciudad y dijo, diz, ela correu à cidade e "Vengan a ver disse, un hombre venham ver um homem que yo hice. que me disse as coisas que ¿No eu es fiz. este el Mesías?" Não é este o Messias? Él nunca Ele- hizo eso a un gentil. Ele nunca fez isso a um gentil. Por quê? Ele deixou até este dia. Isso é o que disse aqui. Nos dias quando o Filho do Homem se revelou do céu e está se revelando, e escreve em Elias, assim mesmo agora a igreja por misericórdia. A próxima vez que se revelar a si mesmo, e escreve em Moisés e Elias, será na destruição, escreve sexto selo, a quem rejeitaram a mensagem. Escreve Elias e Moisés. E também escreve o Filho do Homem duas vezes, se revela. Que Deus continue nos ajudando a compreender e ver essa espada de dois fios no meio da igreja, nos revelando por meio da palavra da mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Tudo o que necessitamos conhecer para obter, assim, a fé perfeita, a fé de rapto. O mistério da simplicidade divina. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.